Eu quero ler apenas o primeiro e o último versículos e vou falar sobre o capítulo inteiro. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama até hoje o Vale de Acor. Senhor, fala conosco. Tua palavra já nos falou. E que agora na exposição da mesma, na explicação da mesma, o Senhor aplique a tua palavra poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar quanto pecado escondido há no Brasil hoje? Quando alguém vê falar um nome no nosso meio, treme. Quando muita gente ouve falar em delação. Acho que foi o presbítero Fernando que postou um versículo, que não há nada encoberto que não seja revelado. É interessante isso. Interessante isso. Deus nos mostra o nosso pecado. E Deus trabalha para eliminar o nosso pecado. No texto que lemos, há uma história muito simples. O povo havia conquistado Jericó, a grande cidade. Grande cidade. Haviam feito uma epopeia. E agora vão lutar contra Ai, pequenininha, pobre, simples, indefesa. E perdem a batalha. São mortos quase 40 pessoas do povo de Deus. E o povo de Deus se coloca diante dele e diz: Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por que que nós ganhamos aquela batalha tão grande, tão importante, tão contrária a nós, e perdemos no fácil? E Deus disse uma coisa muito simples e grave: há pecado no meio do povo. E Deus criou uma maneira de revelar esse pecado. E revelado o pecado, ele foi julgado terrivelmente. 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 E eu quero usar esse texto para falar com a igreja da qual Deus me fez pastor, para lhes dizer uma coisa muito séria, muito importante, muito desafiadora. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa igreja. Mas para que isso seja possível, para que isso aconteça de fato e de verdade, precisamos ser santos. Santos. Note bem como Acã coloca a coisa. Como é que o pecado nasceu na vida dele. Deus havia dito que tudo que fosse conquistado de Jericó seria para extinção. Seria tudo consagrado ao Senhor. Tinha que ser queimado, tinha que ser destruído. Tudo.
E como diz um amigo meu, você sabe o que quer dizer tudo em grego? Aqui é em hebraico. Você sabe o que quer dizer tudo em hebraico? Tudo. Tudo em hebraico quer dizer tudo. Mas Acã entrou numa tenda e viu lá um terno italiano, uma mala cheia de dinheiro. Eu vou levar isso para mim. A Bíblia diz que ele cobiçou. Meus irmãos, há uma coisa que nós precisamos aprender. O pecado nos atrai. Eu já disse isso aos irmãos, mas repetir isso não custa. Eu tinha um amigo já falecido hoje, ele disse: Jorge, é impressionante. Pode passar a mulher com o corpo mais bonito perto de mim, eu não me tenta. Pode alguém me oferecer dinheiro de sobra para ser corrupto, não me tenta. Mas quando eu passo por um joguinho de baralho a dinheiro, o dedo coça. O dedo coça. Você já sentiu isso? Você vai dizer para mim: mas reverendo, isso é coisa do Velho Testamento, é uma história, o senhor está tirando uma doutrina de uma história. Não estou não. Nós estudamos no nosso grupo pequeno ainda há poucos dias o que Tiago disse sobre isso. Ele disse que o nosso pecado nasce da nossa cobiça, que como nos faz grávidos. E quando essa cobiça dá luz, sabe como chama o menino? Pecado. Pecado. Então eu quero começar lhe fazendo uma pergunta muito séria. O que é que você tem cobiçado hoje que não é de Deus para a sua vida? O quê? Dá um nome para isso, por favor. Não me escute só por escutar. Eu estou lhe fazendo uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo diante de Deus. O que é que tem seduzido você? Sinceramente, eu sei o que tem me seduzido. Sei o nome. Não vou contar a vocês por razão óbvia. E não quero que você conte para mim também. Mas eu quero que juntos nós contemos isso a Deus. Meus irmãos, nós somos enredados por tanta coisa. A Bíblia fala de paixões mundanas. A Bíblia fala da tendência do nosso Adão, do velho homem. E as coisas são diferentes para nós. Mas a verdade é a seguinte: o que é que está me fazendo? O que é que eu tenho cobiçado? O quê? E a cobiça pode começar aqui na igreja. Cobiçar cargos, cobiçar proeminência, cobiçar valorização, passa por dinheiro, passa por escola, passa por trabalho, passa por sexo, passa por namoro. Passa. O que é que eu tenho cobiçado? Que tem dado à luz ao menino feio, nojento, desagradável, mal cheiroso, ao qual Deus odeia: o pecado. Mas se fosse só isso, meu irmão, seria já muito triste, muito triste.
mas ainda seria pouco. Olhe, por exemplo, o que está no versículo 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos na além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco. Meu irmão, por favor, não me entenda mal, não. Eu não quero dizer coisas fortes, simplesmente, não quero. Mas você sabe que o soldado judeu, israelita, andava com um pedaço de pau na mão, uma bengalinha. Sabe para quê? Para cobrir os excrementos do seu corpo. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: porque Deus estava no arraial. Você já parou para pensar nisso? Então Deus diz a Josué: olha, Josué, esse povo pecou e carece da glória de Deus. Mas isso não é Paulo? É Paulo, sim. Mas é para lhe provar de que quando o nosso pecado ocorre, Deus some. Pecado obstinado, pecado rebelde, pecado reiterado, cometido várias vezes, amado, nosso pecado queridinho. E mais, o texto diz assim: o salário do pecado é a morte. Morte, meus irmãos, é separação de Deus. E a gente pensa que morte é só para o não crente. Não é não. Não é não. Às vezes alguns quartinhos da nossa vida que a gente está guardando um defunto lá. Nós não temos tido vitórias sobre algumas lutas nossas. E atrapalhado a igreja de Deus. A gente faz uma força, evangeliza, distribui folheto, canta, toca, e não acontece nada. Sabe por quê? Não tem a bênção de Deus. A Bíblia fala sobre a quebra da aliança e o que ocorreria se o povo quebrasse a aliança. Se o texto fosse até aqui só,
já seria muito grave. Muito grave. Muito grave. Mas o texto me ensina que, além de como o pecado nasce, como o pecado afeta a comunidade dos santos, o texto me ensina que Deus julga o pecado. E eu me pergunto se Deus julgasse todo o nosso pecado, como julgou o pecado de Adão, talvez essa igreja não tivesse pastor ou pastores e o rol de membros fosse pequenininho. Se Deus fizesse conosco o que fez com Ananias e Safira, nós íamos ter que contratar um pastor só para fazer sepultamento. Deus diz a Josué assim: vamos começar a seleção, a triste seleção. E foi sendo mais específico, até que chegou em Acã. E nota bem o versículo 19, por favor. Então disse Josué a Acã, ou disse isso: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E aí ele rende louvores e declara-me agora o que fizestes, não ocultes. Acã, agradeça a Deus essa hora. Louve a Deus por esta hora e confessa o seu pecado. E Acã disse: eu fiz. Está escondido lá debaixo de um monte de terra na minha tenda. Eu fiz. Posso lhe perguntar uma coisa, irmão? Para você responder diante de Deus. O que é que está escondido na sua tenda? O que é? Acã foi lá buscar, trouxe, colocou diante do Senhor. E para resumir a história, o povo o apedrejou com a sua família. Estava previsto na aliança. Pode acontecer conosco, meus irmãos. Eu quero que você abra o texto para mim. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo 28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Deus dizendo claramente: olha, muita gente que participa da ceia da forma errada. E por causa disso, há muitos fracos, doentes e a gente morta.
Não estou inventando interpretação não, irmãos. Nem estou falando disso com prazer, não. Nem estou dizendo que isso é um modo regular de Deus tratar os nossos pecados e todos os nossos pecados. Mas o que Deus está colocando aqui é o seguinte: aquele que rebeldemente, aquele que conscientemente rejeita a graça, rejeita a graça, rejeita a graça, é filho de Deus, Deus o recolhe. E note bem o que é que vem depois. O 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu resolvesse o problema meu, não precisaria Deus entrar. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o mundo vai para o inferno. E nós somos disciplinados por Deus, vamos para o céu. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Será que tem alguma coisa na sua vida hoje que esteja representando o juízo de Deus sobre você e você não está percebendo? Fracos, doentes e mortos. Deus começa com fraqueza, aumenta para a doença e recolhe. Então, antes que você chegue lá na morte, Deus quer que você ouça o Espírito Santo de Deus, confesse, participe da ceia e cresça. Ok. Eu já sei o que você está pensando. E graças a Deus, Deus é maravilhoso. Você lembra como termina aquele texto? Diz que aquele vale se tornou conhecido como Vale de Acor. Perturbação. Confusão. Mas abra sua Bíblia mais uma vez, por favor. No livro de Oséias. Daniel, Oséias, Joel e Amós. Deixa eu só contar uma coisa a você antes. Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta. E ela era o símbolo do povo rebelde e pecador. Ela trai o profeta. Para mostrar de novo que o estado do povo. Mas aí nós chegamos no versículo 14, nos versículos 14 e 15 de Oséias. Ah, meu irmão, dá uma vontade imensa de dar um grito, eu me seguro. Glória a Deus! Olha bem. Portanto, eis que eu a trairei. Oséias 2, 14 e 15. E a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta da esperança. Você está entendendo? Deus não quer que você viva no vale de Acor, a porta da conturbação. Deus não quer que você saia daqui e diga assim: o pastor bateu em nós hoje, ele estava bravo, a dona Joa deve ter feito alguma coisa para ele. Não, eu estou colocando a você que Deus quer lhe fazer passar pela porta da esperança. E que para que você passe pela porta da esperança, você precisa de 3 coisas. Ou 2, para evitar uma. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Segundo, entender
que o seu pecado não afeta só você, afeta a sua família e afeta a igreja de Deus. Confessar o seu pecado para evitar o juízo sobre si e sobre a sua família e a igreja, e participar da Santa Ceia com alegria. Sabe quem é a porta da esperança, querido? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu termino com uma história que você conhece, mas é tão séria aqui. A mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério, levada para o tribunal ou para os executores, né? Tribunal. Puxada, quem sabe, pelos cabelos, roupa rasgada, vergonha estampada no rosto. Jesus está perto. Jesus está junto com as pessoas a quem ela foi levada. Os autores acham que Jesus assentou-se, agachou-se e começou a escrever na terra os 10 mandamentos. Olhou para aqueles homens com pedra na mão e disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um olhou para o outro, foram saindo um a um. A mulher não via nada, cabeça baixa, escondida entre os seus joelhos, quem sabe. E quando ela dá conta de si, Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Vá em paz. Louvado seja Deus. A porta da esperança. Mas está faltando alguma coisa, não está? Está faltando ou não está? Tá, o que é que está faltando? Jesus disse àquela mulher: vá em paz e não peques mais. Eu quero terminar o meu convite com um sermão. Quero terminar o meu sermão com um convite. Vamos sair daqui hoje em paz e não pecarmos mais? Vamos? Vamos atender o chamado de Deus para a nossa vida? E aí você pode esquecer todo o meu sermão. Você achou que era um sermão bravo e ia terminar com o inferno para todo mundo? Não. É Jesus abrindo os braços e nos indicando o caminho e dizendo: vá em paz e não peques mais. Que Ele nos abençoe. Amém. Quero lhe dar alguns minutos agora. Alguns minutos mesmo. Para que você, diante de Deus, confesse os seus pecados. Pense neles. Chame-os pelo nome e os confesse. Passe pela porta da esperança, para que você possa ter paz e poder para não pecar mais. Vamos orar silenciosamente.